Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Marciano Xavier. Vou trabalhar com os senhores a disciplina de Direito Processual Penal, tá bom? Em cima ali do edital, nosso primeiro assunto, então, inquérito policial. Vem os tópicos que eu vou ditar para os senhores, tá? E vamos discutindo cada tópico, tá? E no final a gente faz uma bateria de questões envolvendo provas passadas e outras questões do CESP. Inquérito policial, conceito. Procedimento investigatório. O que é o inquérito policial? Procedimento investigatório. Procedimento investigatório realizado pela Polícia Judiciária. Procedimento investigatório realizado pela Polícia Judiciária com o objetivo de reunir elementos para formação da opinio delicti, bem assim, ó. Opinio delicti, delicti, do MP, né, do Ministério Público, ou querelante, do Ministério Público ou querelante. Tá? Senhores, então, o que é o inquérito policial? Para nós entendermos, né? Certamente os senhores muitos já estudaram isso, tal. Quem está tendo o primeiro contato, veja bem, quando o sujeito pratica um fato, praticou um crime, por exemplo, praticou um roubo, né? O Estado, nasce o direito para o Estado e o dever de processar esse cara, já que não pode a vítima fazer justiça com as próprias mãos, não é isso? Tá? O Estado que tem que fazer isso. Como é que o Estado faz isso? O Estado faz isso através de regras, de formalidades. E essas regras, ela passa, num primeiro momento, esse caminho, essa etapa, pela etapa do inquérito policial, que é a etapa das investigações. Se o Ministério Público, no caso do roubo, se o Ministério Público entender que há provas da materialidade e indícios de autoria, o trem segue, ou seja, o que era inquérito vira processo, vira ação penal, né? No edital dos senhores não tem ação penal, mas a gente tem que fazer uma referência nela aqui, tá? Essa etapa aqui é que nós estamos estudando, é a etapa das investigações, tá bom? É o inquérito policial. Quem é que trabalha nesta etapa? Quem é que tem a atribuição pela Constituição Federal, pela lei, de, quando o sujeito praticar um fato, um crime, investigar para depois fornecer ao Ministério Público elementos para denunciar? Polícia Judiciária, que é o que os senhores escreveram. A Polícia Judiciária, ela é a responsável por esta etapa da persecução penal. Persecução penal é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui recebe o nome de persecução penal. Se você vê lá, persecução penal, ele está falando só do inquérito? Não. Ele está falando do inquérito e do processo. A persecução penal, então, nós vamos dividir em duas etapas. A primeira etapa, quem cuida é a Polícia Judiciária. Tá bom? A PRF é uma polícia judiciária? Não. Porque a Polícia Judiciária é aquela que tem a atribuição de investigar. A PRF não tem a atribuição de investigar. Tá certo? A Polícia Judiciária, então, responsável pelo inquérito, quem é? A Polícia Federal. Tá? No caso de um crime federal, crimes contra bens, serviços ou interesses da União, né? Por exemplo,
você prende lá eu trazendo material do Paraguai contrabandeado. Né? Quem vai me investigar? A Polícia Federal, tá certo? A Polícia Civil, então, a PJC, Polícia Judiciária Civil, quando o crime for estadual, subtrair sua casa. Quem vai me investigar? A Polícia Judiciária do Estado, Polícia Judiciária Civil. E nós temos também, no caso de militares, quando um policial, um corpo de bombeiro, ou um membro do Exército, Marinha ou Aeronáutica pratica um crime militar, não é a Polícia Federal que investiga, não é a Polícia Civil, é a própria Polícia Militar, chamado de PJM, Polícia Judiciária Militar, quando se tratar, então, de crime militar. Não interessa a força, se é Marinha, Aeronáutica, tal. Cada um tem sua PJM. O Exército tem sua PJM, a Marinha, a Aeronáutica, o Corpo de Bombeiro, a PM, tá certo? A Polícia Judiciária, então, responsável por essa fase, ela desenvolve um conjunto de diligências, por isso que às vezes pode aparecer para você. Inquérito policial é um conjunto de diligências realizado pela Polícia Judiciária. Verdadeiro. Inquérito policial é um procedimento. Inquérito policial é um conjunto de diligência realizado pela Polícia Judiciária. Para quê? Tem uma finalidade. Né? A finalidade, que eu já coloquei no conceito para você aí, para que serve o inquérito policial? Ele serve para o juiz, lá na sentença, usar as provas dele? Não. O inquérito policial, ele serve para levar ao Ministério Público, ou ao querelante, num caso de ação penal privada, elementos para desencadear a segunda fase. Terminou o inquérito policial. Porque às vezes você vê, fulano respondeu o inquérito policial e o inquérito foi arquivado. Para aí. Por quê? Porque o Ministério Público não encontrou elementos para dar seguimento. E aí arquiva o inquérito. O Ministério Público faz um pedido e o juiz arquiva. Daí, então, nós falamos que o inquérito policial ele vai servir para quê? Para descobrir, para desvendar a materialidade. Então, ele vai apurar uma infração penal. Nós já falando aqui, para ganhar tempo, a finalidade dele, então, apurar uma infração penal, depois eu volto lá na natureza jurídica, só para aproveitar já o conceito. O que é apurar a infração penal? Quando, imagina os senhores, PRF, faz uma apreensão de substância entorpecente. O cara está passando lá com vários pacotinhos, semelhante, né, pasta base. E o cara fala para você, não, mas isso aqui é trigo, isso aqui é farinha. Você vai acreditar no cara ou você vai prender o cara? Ninguém vai trazer trigo embalado como se fosse droga. Não é isso? Você prende o sujeito e leva. A Polícia Federal, imagina que a Polícia Federal come barriga, vamos dizer o seguinte, e não faz um exame preliminar, porque tem que fazer. Antes de lavar o flagrante, tem que verificar se aquilo é. Esqueceram. Lavou o flagrante, depois vem a perícia dizendo, não, aquilo ali realmente não era droga, era farinha. Ou seja, apurar a infração penal, senhores, é descobrir se aquele fato é ou não crime. Eu não quero nem saber quem praticou por enquanto. Quero saber se aquele fato é ou não crime. O cara é encontrado morto. Será que houve crime? Ou será que ele suicidou? Ou foi uma morte natural? Quem vai descobrir isso? O inquérito policial, porque não pode inaugurar a segunda fase, não pode ter processo sem ter certeza de que houve um crime. Então, para isso que também serve o inquérito policial. Apurar significa descobrir a materialidade. A materialidade se encontra provado pelo laudo tal que constata que a substância é cocaína. Materialidade comprovada. A materialidade está comprovada pelo laudo necroscópico que aponta a morte da vítima. Comprovado. E também serve o inquérito policial para descobrir a autoria, ou seja, buscar indícios de autoria. Beleza? Quem fez? Quem praticou?
Não precisa o inquérito policial esgotar. Não precisa ele esgotar suas diligências. Ou seja, o delegado, enquanto não descobrir a prova da autoria, não pode fechar o inquérito policial. Falso. Porque a prova é uma certeza. Você não precisa, no inquérito, descobrir a certeza. Basta você descobrir o tudo indica. Tudo indica que é. Né? Se eu ameaçar o colega e ele amanhecer morto, ainda que não tenha sido eu, tudo indica que fui eu. Pode até ter sido outro, mas o inquérito policial, se ele pegar a prova de que houve ameaça e que depois da ameaça o sujeito apareceu morto, ele já está contente com aquilo ali. Depois, lá na frente, o cara pode até falar assim, não fui eu. Olha só, tanto que eu não estava aqui, deve ser outra pessoa, outro inimigo dele. Então, buscar indícios de autoria. Uma das finalidades do inquérito policial é buscar a certeza da autoria. Falso. Basta indício. Tudo isso, aí você escreveu esse trem, opinio delicti. Tudo isso para levar ao Ministério Público elementos para formar a sua opinião do delito. Opinio delicti. Opinião do delito é isso. Promotor de justiça, no caso federal de vocês, procurador da República, vai verificar se de fato ele tem a opinião no sentido de dar início ao processo ou arquivar o inquérito policial e ele faz o pedido. Tá bom? Então está aí o conceito de inquérito policial. Natureza jurídica é procedimento administrativo, vírgula, informativo, é procedimento administrativo, informativo, vírgula, sem contraditório e ampla defesa. Sem contraditório e ampla defesa. Tá? Senhores, vamos de novo. Eu tenho duas etapas. Uma etapa das investigações, que é o inquérito que nós estamos estudando, e uma etapa do processo, chamada de ação penal. Tá bom? Essa etapa, ela é ADM, é administrativa. Esta etapa é judicial. O processo é judicial, o inquérito é administrativo. Por isso que fala que ele é um procedimento administrativo. Aí está lá, analise os itens seguintes sobre o inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento judicial, uma vez que é realizado pela polícia judiciária. Falso. Ele não é um procedimento judicial, ele é um procedimento administrativo. Tá certo? É porque delegado não é judicial, ele é uma autoridade administrativa. Tá bom? Também você colocou aí na natureza jurídica que ele é informativo. Sim. O inquérito policial, ele não é informativo. Se nós pegarmos um parâmetro, o inquérito policial não é acusatório. Ele é informativo. Quem é acusatório é o processo. Entendeu? Então, aqui é informativo, aqui é acusatório. Inquérito policial, procedimento realizado pela Polícia Judiciária, tem caráter acusatório quando decorreu de uma prisão em flagrante. Alguns vão dizer a verdade. O cara foi preso em flagrante. Ele confessou o crime. O trem já é acusatório, negativo. Não interessa se ele confessou, não interessa se foi prisão em flagrante que deu origem ao inquérito, não interessa. O inquérito, ele reúne informações. E não é uma acusação. Por isso que, para virar processo, não basta o inquérito. Tem que ter uma acusação do MP. Tá? Não basta o inquérito. O inquérito é apenas informativo, leva informações ao Ministério Público. E por ele não ser acusatório, ele não tem contraditório. Ele é sem contraditório. Tá? E não tem também, é sem contraditório e sem ampla defesa. De tão explorado que já nem quase cai, porque todo mundo tem que acertar isso aqui. Ó. O inquérito policial, a autoridade policial
deverá assegurar ao investigado o direito de defesa. Falso. Não tem direito de defesa aqui, ó. Ele não tem contraditório, não tem ampla defesa, melhor dizendo. Então você está dizendo que o investigado não tem direito de contratar advogado na fase do inquérito? Não é isso. Ele pode contratar, problema dele. Ele vai lá ser ouvido, ele pode ser acompanhado por advogado? Pode, ele é meu advogado, ele vai lá comigo acompanhar o inquérito policial. Agora, ele não tem o direito de obrigar o delegado, delegado, eu quero que você faça uma busca lá em tal lugar que você vai descobrir que não é o meu cliente. O delegado vai fazer se ele entender cabível. Delegado, ele vai dizer, eu quero que o senhor ouça umas testemunhas que vão comprovar a inocência do meu cliente. Ele não é obrigado a fazer. Tá certo? O direito à ampla defesa, ao contraditório, vai ser lá na segunda fase e não na primeira fase. Beleza? Bota aí, observação. Inquérito policial para expulsar estrangeiro. Inquérito policial para expulsar estrangeiro. É obrigatório o contraditório e ampla defesa. É obrigatório o contraditório e ampla defesa. Aí você para aí, tem contraditório ou não tem, pô? Só tem um que tem. Tá? Aquele instaurado para expulsar estrangeiro. Que inquérito é esse? É um inquérito realizado pela Polícia Federal por determinação do ministro da Justiça, quando o sujeito se torna nocivo para o país. Por exemplo, o sujeito foi condenado por tráfico de droga. Era estrangeiro, foi condenado por tráfico de droga no Brasil. É uma das hipóteses de expulsá-lo ele do Brasil. Só com a condenação criminal já dá para expulsar? Não. O Estatuto Estrangeiro fala que tem que instaurar um procedimento específico, tem que dar direito de defesa, tem que dar direito ao contraditório, tem que terminar o inquérito. Depois esse inquérito vai para o presidente da República e o presidente da República expulsa o cara. Diante disso, a exceção, a ausência do contraditório e ampla defesa, fica por conta do inquérito policial para expulsar estrangeiro. Como que cai isso? Analisa os itens seguintes sobre o inquérito policial. O inquérito policial é procedimento administrativo, sem contraditório e ampla defesa. Ponto. Verdadeiro. Ele falou alguma coisa de estrangeiro? Não. Ele falou na regra. Entendeu? O inquérito policial, vírgula, em qualquer hipótese, vírgula, não tem contraditório e ampla defesa. Falso também, porque aí ele já incluiu tudo. Entendeu? Tá? Na regra, não tem. Na exceção, para expulsar o estrangeiro. Características do inquérito policial. Tá? O inquérito policial, ele difere da segunda fase do processo por algumas particularidades. São elas: procedimento escrito. Procedimento escrito. Aqui você não precisa nem escrever o conceito, porque aqui que quer dizer, só prestar atenção aqui, ó. Senhores, esta fase aqui, ó, ela não é uma fase informal, no sentido do delegado faz do jeito que quer, em mídia ou em papel. Não. O CPP só deu uma forma de fazer, delegado. Tudo que você for realizar aqui, ó, tem que virar papel. Tem que ser transformado em escrito. Vai ouvir uma testemunha, você tem que escrever o que a testemunha falou, não basta gravar a testemunha. Você vai fazer uma diligência, ainda que seja uma campana, vai ficar lá filmando, para ver se o pessoal da PRF está recebendo dinheiro ou não. Não é isso? Lá no trevo, vai lá, um policial ficar filmando. Esse policial tem que chegar de volta e escrever tudo que ele viu lá. Por quê? Porque o artigo 9º do CPP fala que o inquérito policial é um procedimento escrito que pode aparecer para você na prova também assim, ó. É um procedimento informal, falso. Ele é um procedimento formal, tá? Aí o cara vem na prova e fala assim, ó. Sobre o inquérito, analise o seguinte. Considerando que o inquérito policial é um procedimento escrito, é vedada
a autoridade policial proceder às diligências usando os recursos audiovisuais. Visual. Falso. Não é proibido você usar, delegado. Se você quiser usar os recursos audiovisual, de gravação e tal, pode gravar, não tem problema nenhum. Só que isso não dispensa o procedimento escrito. Você pode até gravar a testemunha. Ó, vou gravar você aqui, tá? Tranquilo. Se você pegar o GCCO, já tem um equipamento de gravação. Você vai, grava. Só que depois, ó, você vai ter que escrever tudo que ele falou. Porque é um procedimento escrito. Procedimento sigiloso. Procedimento sigiloso, coloca aí. Não é acessível ao público em geral. Não é acessível ao público em geral. Aí coloca, abre parênteses e coloca assim, ó, sigilo externo. Fecha parênteses. Vírgula. Mas terão acesso o MP, Ministério Público, vírgula, juiz e ADV, o advogado. Beleza, senhores? Aí você abre parênteses e coloca sigilo interno. É um procedimento sigiloso. Nós temos dois tipos de sigilo, pessoal. Sigilo externo. Sigilo externo, o inquérito tem. O inquérito policial tem o sigilo externo? Sim. Ou seja, público em geral. Chega alguém lá na delegacia da Polícia Federal querendo ver o inquérito policial. Porque se alguém é jornalista, sei lá, um curioso. Não. Você está em uma das 3 exceções, Ministério Público, advogado ou juiz? Não. Então não pode ver o inquérito policial. Por quê? Porque ele é sigiloso. Agora, tem o sigilo interno. Sigilo interno, o inquérito não tem. Sigilo interno significa o seguinte, ó, nem o pessoal de fora e nem os de dentro. E quem é o pessoal de dentro? O pessoal que a Constituição Federal fala que lida ali com os serviços da Justiça. Advocacia, Ministério Público. Né? Para esse povo, não tem sigilo. Por isso que fala que não há sigilo para o MP, para o advogado, para o juiz. Não tem sigilo para esses aqui. Tá ok? Para o advogado, você vai alguns detalhes para ele. Tá certo? Para o advogado, o acesso ao inquérito policial tem algumas regras. Tá certo? Primeiro dela, documentos, provas, melhor dizendo, somente, o advogado tem acesso ao inquérito somente quanto às provas já documentadas. Somente quanto às provas já documentadas. Fique esperto, pessoal. Tá? O acesso do advogado ao inquérito policial se estende a qualquer documento. Falso. Não é a qualquer documento. Se estende a toda a prova documentada. Que não é a mesma coisa de qualquer documento. Que não é a mesma coisa de qualquer documento da investigação. Ou então, o que é prova já documentada? É só você acompanhar aqui. Ó. O inquérito policial, ele vai seguindo. Tá? Ele vai chegar, ele vai seguindo. Ouviu testemunha, ouviu o investigado, fez uma busca, fez a cariação, fez reconhecimento, fez reprodução e vai embora até que chega ao fim. Senhores, a diligência que ela pode estar programada para acontecer, mas ainda não aconteceu. Tem uma busca e apreensão que já foi autorizada, mas não foi cumprida. Então, ainda não foi
documentada, ainda que já tenha um documento falando sobre ela. Por isso que não é verdade você marcar que o acesso do advogado ao inquérito policial é sobre todos os documentos da investigação. Não. Documento da investigação pode ser algo que está sinalizando que vai acontecer. Eu não posso saber, cara. Eu não posso saber que você tem uma busca e apreensão policial para fazer na residência do meu cliente, porque eu vou contar para o meu cliente, você concorda? Eu não posso saber que o delegado está fazendo uma interceptação telefônica, apesar de que já ter documento autorizando, porque tem uma ordem judicial de 9 meses, tá, que está aí, ó, sendo renovada de 15 em 15, e o delegado está colhendo os diálogos, e o advogado não está sabendo. Por quê? Porque ainda a diligência não foi concluída. Daí nós podemos dizer que provas já documentadas é a mesma coisa de diligência realizada. Agora vamos lá. O delegado já ouviu o José. O depoimento do José está ali. Eu chego e peço a cópia do inquérito. O delegado pode esconder o depoimento do José? Não, porque já foi realizado. Agora o delegado quer ouvir o José semana que vem. O delegado não precisa mostrar para mim a intimação para ouvir o José, porque senão pode ser que o meu cliente vai lá e pressione o José. Concorda ou não? Tá? Então, somente quanto às provas já documentadas. Senhores, tem inquérito policial que ele envolve alguns bens, algumas circunstâncias que precisa de um cuidado maior. E aí entra o que se chama de segredo de justiça. Segredo de justiça. Por exemplo, inquérito policial que investiga terrorismo. É segredo de justiça, cara. Não é para... O acesso a ele é mais restrito ainda. A lei fala o seguinte: quando o inquérito policial estiver em segredo de justiça, o advogado, para ter acesso, tem que ter procuração. Precisa de procuração. Quando o inquérito policial estiver em segredo de justiça, o acesso do advogado somente com procuração. Como é que os caras cobram tudo isso na prova? Inquérito policial, em que o juiz tenha decretado o segredo, não é acessível, não é franqueado ao advogado do investigado. Falso. Ele é. Só que aí precisa o advogado apresentar a procuração. Beleza? Oficialidade, outra característica. Oficialidade. O inquérito policial é realizado por órgão oficial. Porque oficialidade aqui, ó, vem de oficial. O inquérito policial é realizado por órgão oficial. Que órgão oficial? Polícia Judiciária. Tá? Não pode essa atividade do Estado ser terceirizada por um particular, para uma empresa. Negativo. O inquérito policial tem essa característica da oficialidade, porque só a Polícia Judiciária pode fazer. Tá? Oficiosidade. Outra característica, oficiosidade. O inquérito, vírgula, em crime de ação penal pública, o inquérito, vírgula, em crime de ação penal pública incondicionada, vírgula, o inquérito, vírgula, em ação penal pública incondicionada, vírgula, pode ser instaurado sem a provocação ou concordância, pode ser instaurado sem a provocação ou concordância da vítima. Ou concordância da vítima, sem a provocação ou concordância da vítima.
Senhores, existem várias formas de iniciar uma investigação, tá? Existem aqueles crimes que só interessam ao particular, por exemplo, calúnia. O delegado ficou sabendo pela imprensa, por terceiro, que eu caluniei o colega. Calúnia não é crime? É. O delegado ficou sabendo. Ele não foi lá registrar um BO. Pode o delegado instaurar um inquérito policial? Não. Ô delegado, você não pode abrir o inquérito em qualquer crime sem a concordância, sem a provocação da vítima. Beleza? Agora, tem crime, pessoal. Eu roubei o colega. Ele não quer tocar para frente. O delegado ficou sabendo. A vítima não concorda, não quer. Problema da vítima. O delegado vai investigar a si mesmo, graças a esta característica. Oficiosidade, então, ela é a mesma coisa de falar agir de ofício. Oficiosidade é igual a agir de ofício. Ó, o delegado instaurou inquérito policial de ofício. O que quer dizer isso? Que ninguém provocou, ninguém foi lá registrar BO, o delegado leu isso aí em algum lugar, chegou a informação dele, alguém fez uma denúncia anônima e ele mandou um policial verificar o conteúdo dessa denúncia anônima e ele instaurou o inquérito. A vítima pode até ir lá e falar, delegado, mas eu não quero mais mexer com isso, tal. Vai investigar a si mesmo. Por quê? Por causa da característica oficiosidade. Aí o cara vem para você e fala assim, ó, a autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício em qualquer crime. Falso. Somente em crime de ação penal pública incondicionada. Incondicionada por quê? O Estado não precisa da sua autorização, vítima. Não precisa da sua condição. Agora, tem crime que precisa. Por exemplo, ameaça. Ameaça, se eu ameaçar o colega, enquanto ele não autorizar o delegado não pode fazer nada. Tá bom? Indisponibilidade. Indisponibilidade. Coloca aí, ó. Proíbe a autoridade policial de arquivar inquérito. Proíbe a autoridade policial de arquivar inquérito. Senhores, o artigo 17 do CPP fala o seguinte, que a autoridade policial não poderá mandar arquivar inquérito policial. Mas peraí, ó, o delegado vai, investiga um fato. Por exemplo, aquela prisão que você fez de farinha, que o delegado mandou fazer perícia e verificou que não é droga, e sim farinha, trigo. Ora, então não pode ter processo, pô. Como é que vai? É proibido transportar trigo em embalagem semelhante à droga no Brasil? Não, não é proibido. O cara foi enganado, foi comprar droga, comprou trigo. O delegado, mesmo assim, não pode arquivar o inquérito? Não, porque quem arquiva inquérito no Brasil é só Poder Judiciário. O que o delegado faz? Ó? O delegado encerra as investigações e passa a bola, ou seja, passa o inquérito para frente. Quem é esse para frente? Passa para o Ministério Público. Cabe ao Ministério Público solicitar o arquivamento. Beleza? Essa é a indisponibilidade. Cuidado, porque basta tirar o IN. Inquérito policial é um procedimento administrativo sem contraditório e ampla defesa. Disponível. Falso. É indisponível. Delegado não pode dispor dele. Delegado não pode falar para o escrivão. Arquive esse trem aí porque não tem crime. Nós não encontramos a materialidade. Não. Arquive isso aí porque o desaparecimento da vítima, que caracterizaria um suposto homicídio, a vítima apareceu. Então não tem homicídio? Arquiva aí. Não. Tá certo? Agora cuidado, pessoal. Eu acho que foi até a PRF 2013 ou antes, caiu mais ou menos assim. Ó. Arquivar é diferente de encerrar. É. Não, só pode arquivar o juiz. Quem arquiva é só juiz. O que o MP faz? O MP não arquiva. O MP faz o pedido para quem? Para o juiz.
Quem arquiva é só o juiz. Senhores, cuidado. Instaurado inquérito policial, está lá, instaurado inquérito policial para verificar possível tráfico de droga por parte de Marciano Xavier. Ocorre que, durante as investigações, aportou-se aos autos perícia constatando que a substância não era entorpecente. Ponto. Diante dessa situação, deverá a autoridade policial encerrar as investigações. É verdadeiro, verdadeiro. Deverá a autoridade policial encerrar. Opa, mas não pode, pô, o delegado não pode arquivar. Sim, mas ele não está arquivando. Ele está encerrando. Ou seja, o trem não vai seguindo? Vai seguindo. O delegado, você para. Se chegou a perícia aqui, você para e faz seu relatório, encerrou as investigações. Então, o artigo 17 do CPP não proíbe o encerramento, evidentemente. Ele proíbe o arquivamento. Dispensabilidade. 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 O inquérito não é obrigatório. O inquérito não é obrigatório para o oferecimento da denúncia. O inquérito não é obrigatório para o oferecimento da denúncia. Vírgula. Podendo o MP valer-se de outras peças. Podendo o MP valer-se de outras peças de informações. Tá? Aí nós temos aqui, ó, eu tenho disponível, que é a disponibilidade. O inquérito policial é disponível? Não, ele é o quê? Indisponível, não é isso? E eu tenho aqui a indispensabilidade. O inquérito policial é indispensável? Não, tira o in. Não é isso? Ele é dispensável. O cara vem lá na prova, tira esse in de lá e joga para cá. Ó. Inquérito policial é um procedimento indispensável. Falso. Ele é dispensável. O que ele é indisponível. Indisponível, você não pode dispor, delegado. Ele é dispensável por quê? Porque ele é não obrigatório. Significa dizer, pessoal, que ó, eu não preciso desta fase para inaugurar a segunda. É possível que tenha já um processo pulando o quê? O inquérito. Entendeu? Várias vezes o sujeito chega lá no escritório e fala assim, ó, eu nem respondi inquérito, pô, já estou respondendo o processo. Sim, pode. Porque se o MP tem uma outra peça, por isso que você escreveu, desde que tenha uma outra peça. Por exemplo, o MP tem uma sindicância. A sindicância instaurada lá na PRF constatou que o PRF, de fato, lá no Trevo do Lagarto, solicitou vantagem devida. Opa, você acha que o procurador da República ele ainda vai perder tempo mandando instaurar inquérito? Ele já pega esta sindicância, toca a denúncia e já vira processo. Por quê? Porque ele é dispensável, não é obrigatório. Significa, então, que ele é prescindível. O inquérito policial é um procedimento imprescindível. Falso. Ele é prescindível. Prescindível é aquilo que não é obrigatório. Ministério Público, se você tiver outra peça, você tem uma sindicância? Você tem uma CPI? Você tem um PAF, um procedimento administrativo fiscal? Você tem qualquer outra peça para substituir o inquérito policial? Tenho. Então dispensa. Para que vai perder tempo fazendo inquérito se já o trabalho que seria feito lá, você já tem aqui, ok? Agora, não é verdade dizer que sempre que existir outra peça, o MP deverá dispensar o inquérito. Falso. Não é porque tem outra peça que o MP vai dispensar. Sempre que tiver outra peça de informação, a autoridade policial poderá
deixar de arquivar o inquérito policial quando determinado por MP. Falso. Como assim? Imagina que o Ministério Público pegou uma sindicância em que na sindicância constatou que o PRF praticou tortura na própria sindicância. Beleza? A procuradora falou assim, ó, não estou contente com essa sindicância. Pega essa sindicância, manda para o delegado federal e fala assim, instaura o inquérito policial aí. Pode o delegado da federal devolver para a procuradora? Assim, não vou instaurar. Não vou instaurar porque já tem sindicância. E se já tem sindicância, o inquérito policial é dispensável. Não pode. Porque se aquele que tem o dever, o direito de formar a opinião delicti, não ficou contente com a sindicância, cabe a ele dispensar ou não o inquérito policial. Tá bom? Inquisitoriedade. Inquisitoriedade. Cabe ao delegado decidir sobre o tipo de diligência a ser desenvolvida no inquérito. Cabe ao delegado decidir sobre o tipo de diligência a ser desenvolvida no inquérito, vírgula. Podendo indeferir, requerimento do investigado ou vítima, podendo indeferir requerimento do investigado ou vítima, indeferir requerimento do investigado ou vítima para a produção de provas. Para a produção de prova. Senhores, veja bem. O inquérito policial, ele é discricionário. Ele é inquisitório, ele é discricionário. Pode aparecer isso para você também, discricionário, tá certo. Por que ele é discricionário? Não é o advogado da vítima ou do suspeito que vai dizer o que o delegado tem que fazer. Sim, mas o meu advogado acha... Ele entende ser imprescindível que o delegado faça uma reprodução simulada dos fatos. Ele pode até pedir isso para o delegado, mas o delegado vai realizar ou não se ele entender cabível, lá no artigo 14 do CPP. A vítima, ou o indiciado, ou suas defesas, poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da autoridade. Entendeu? É diferente no processo, pessoal. No processo, a defesa tem um momento certo de pedir para o juiz o que ela quer produzir. Se a defesa pediu para ouvir 5 testemunhas, vai ouvir 5 testemunhas. Se a defesa pediu no inquérito para ouvir uma testemunha, o delegado ouve se quiser, porque é discricionário, é inquisitório, tá bom? Unidirecional. Coloca assim, o objetivo do inquérito é apurar a infração e sua autoria. O objetivo do inquérito é apurar a infração e sua autoria. Sem que o delegado emita suas opiniões pessoais. Sem que o delegado emita suas opiniões pessoais. Ok? Senhores, não interessa se o crime é médio, se é leve, médio ou grave. Não interessa. Delegado, você não pode emitir opinião pessoal. Não pode você, delegado, colocar lá no seu relatório, por exemplo, que o suspeito deve ser condenado, no mínimo, na pena média, na pena máxima. Não pode, porque isso é uma opinião
processual. Delegado, você tem que colher as provas, faz o relatório de forma objetiva e passa a bola e encerra o inquérito e passa para frente, tá bom? Fundamento. Essas são as principais características. Tem uma outra, autoritariedade. Coloca mais essa aí, fazendo um favor. Autoritariedade. 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 O inquérito é presidido. O inquérito é presidido por autoridade policial, entre parênteses, delegada. Ok? Senhores, a autoritariedade quer dizer o seguinte, olha só, você pode ter vários profissionais que trabalham no inquérito. Você tem um escrivão, você tem um investigador, você tem um perito, você tem um papiloscopista, não tem? Você pode ter vários, mas desses todos, só tem um que é o presidente do inquérito. Pode até ser o que menos trabalha, não interessa. Ele é o presidente do inquérito, ele é o delegado de polícia, daí a característica autoritariedade. Mas não pode o MP ser o encarregado de uma investigação? Pode. Ser encarregado de uma investigação é uma coisa. Ser encarregado do inquérito é outra coisa. Entendeu? Porque a investigação, ela pode ocorrer de várias formas. A investigação, ela pode ocorrer pelo próprio Ministério Público. Não tem o GAECO não investiga, por exemplo? A investigação pode ocorrer pela Receita Federal. A investigação pode ocorrer pelo Banco do Brasil, pode ocorrer pela própria PRF, quando instaura uma sindicância. Agora, a investigação também pode ocorrer pela Polícia Judiciária. Quando ocorrer pela Polícia Judiciária, pela característica da autoritariedade, não cabe a você, promotor, conduzir as investigações. Não cabe a você, promotor, ser o presidente. Aqui é o delegado. Ainda que o promotor tenha dado o pontapé. O procurador ficou sabendo que o PRF praticou uma tortura. Ele manda a Polícia Federal investigar. Quem vai ser encarregado? Porque o MP mandou? Não, quem vai ser encarregado é o delegado, daí a autoritariedade, tá bom? Fundamento. Senhores, veja bem. Muitos questionam o seguinte, ó. Muitos questionam, inclusive o pessoal da área jurídica, questiona assim, para aí, pô. O inquérito policial é uma perca de tempo, é perder tempo. Porque se você tem um inquérito e depois você tem o processo, por que você não entra direto no processo, pô? Você vai gastar dinheiro, vai gastar papel, porque tem que ser tudo escrito, não é isso? Por que você não intenta? Acaba com esse negócio, acaba com essa fase da investigação e vai só a fase do processo. E alguns falam até com razão. Por quê? Porque a pessoa que ouviu aqui, o João da Silva, que foi ouvido aqui, obrigatoriamente, ele tem que ser ouvido aqui. Para aí, ouvir de novo, cara. O cara já falou, vou ouvir de novo. Então, qual o fundamento do inquérito? Entendeu? Tá? Vamos lá? Coloca aí. O inquérito se justifica pela necessidade, o inquérito se justifica pela necessidade de demonstrar a justa causa, da ação penal. De fornecer a justa causa da ação penal, vírgula, através de elementos probatórios.
elementos probatórios. Vírgula, ainda que não definitivo. Ainda que não definitivo. Senhores, então, muitos vêm aqui e apregoam que falam assim, ó, tem que acabar com o inquérito policial, porque é perder tempo, mas veja bem, aí o que fundamenta o inquérito policial, porque existe, e existe na Constituição Federal, existe no Código de Processo Penal, tá certo? O inquérito policial tem previsão lá na Constituição Federal, quando ele fala que cabe ao Ministério Público requisitar a instauração de inquérito. Tem no CPP, porque está lá do artigo 4º ao artigo 28, então tem previsão no CPP. E qual que é o fundamento que derruba essa teoria de que ele é perder tempo? O fundamento é, não é justo dar início a um processo sem o mínimo de elementos de prova. O cara não vai com sua cara, vem o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, vem oferecer denúncia contra fulano de tal, escreve bonito e pronto. Mas, ô promotor, você está baseado em quê? No que eu acho. Então, daí o fundamento do inquérito policial, no sentido de que não submeter alguém ao processo sem o mínimo de prova. E veja que eu estou falando mínimo. Porque você colocou vírgula, ainda que não definitivo. Por quê? Porque às vezes o sujeito responde ao processo e chega na sentença, ele é absolvido. O próprio promotor pediu absolvição. Mas para aí, pô. Você passa por uma fase do inquérito, passa por uma fase do processo e no final você pede absolvição? Sim. Porque lá atrás, o inquérito, o fundamento dele era apenas para trazer uma justa causa para instaurar o processo e não para a sentença. Durante o processo, não colheu prova suficiente para uma condenação, mas lá atrás tinha a prova suficiente para iniciar o processo. Fundamento do inquérito policial é evitar que alguém seja submetido a um processo sem o mínimo de elementos probatórios. Tá? Por isso que tem falta de justa causa. Titularidade. Quem que é o titular do inquérito policial? Coloca assim, ó. O IP é presidido por delegado. O IP, que é inquérito, né, é presidido por delegado de polícia, vírgula, podendo outras autoridades investigar. Podendo outras autoridades investigar, se previsto em lei. Se previsto em lei. Podendo outras autoridades investigar, se previsto em lei. Beleza? Lá no artigo 4º, tá? Artigo 4º do CPP. Senhores, aí vamos lá. Quem é que mexe, quem é que trabalha nesse ramo da justiça? Você tem juiz, você tem MP, você tem o advogado, você tem o defensor. Essa é a galera que está mais diretamente ligada, não é isso? Tá? E você tem o delegado que antecede. Senhores, o artigo 4º do CPP fala, delegado, você é o titular das investigações, quando as investigações foram realizadas por inquérito policial. Delegado, você é o titular, não é o defensor, não é o advogado, não é o MP e não é o juiz. Você é o titular. Delegado, você decide o que vai fazer. Entendeu? Não é o defensor, não é o advogado que vai apontar a linha que você vai. Você decide, tanto que é discricionário, inquisitório. Agora, cuidado. Se cair na prova para você, a investigação é uma tarefa exclusiva do delegado. A investigação é uma tarefa exclusiva da polícia judiciária, você vai colocar falso.
não é exclusiva. O que é do delegado é a titularidade do inquérito. E o que é essa titularidade do inquérito? A grosso modo, é quem manda. Quem manda no inquérito? É o delegado. Ok? Agora, vamos lá? A investigação não é só feita só pelo delegado. O MP pode fazer, a Receita Federal, tá? A própria Polícia Judiciária, o Banco Central, a CPI, uma CPI não investiga? Investiga. Tá bom? Grau de cognição. Grau de cognição. Grau de cognição. Coloca assim, ó. As provas produzidas durante o inquérito, não tem valor absoluto. Não tem valor absoluto. As provas produzidas durante o inquérito não tem valor absoluto, vírgula. Devendo em regra, ser reproduzida, na fase judicial. Por isso que muitos falam, inquérito policial é perder tempo, porque o que você faz aqui, você tem que reproduzir aqui, sim. Sim. O que você faz aqui, você reproduz aqui. Pô, então pula esse trem, pô, já que vai fazer tudo de novo, já faz só uma vez, não é assim? Tá? Senhores, isso também se dá pelo grau de cognição. Qual que é o valor? Até onde que o inquérito se aprofunda? O inquérito policial, ele esgota todas as provas? Não. Ele pega apenas, investiga até chegar no mínimo necessário, encerra e acabou. Mas esse mínimo necessário, ele só é necessário para o oferecimento da denúncia e não para uma sentença. Depois que oferece a denúncia, o juiz recebe, começa uma nova fase probatória, que vai ratificar ou não o trabalho anterior. Daí que vem a cognição sumária, não é exauriente. Desculpa, o grau de cognição não é exauriente. Que trem é esse? O grau de cognição não é a tal ponto. O inquérito policial não se aprofunda para esgotar todos os meios de prova. Ele vai no mínimo necessário, porque ainda será reproduzido. Tá bom? Não tem valor absoluto. Tá? Em regra, o que é feito aqui será reproduzido aqui. Por que eu falo em regra? Porque tem 3 espécies de prova que não precisa ser reproduzida. Perícia, por exemplo, chamado prova cautelar. Foi feita a perícia na droga aqui, ó. Precisa fazer de novo a perícia aqui? Não. Porque já fez a perícia, constatou que é droga, não precisa fazer de novo. A testemunha que deu depoimento, morreu durante o inquérito, não vai ser reproduzida aqui o seu depoimento. É uma prova não repetível. Isso. Também a interceptação telefônica. Interceptação telefônica durante o inquérito. Não vai fazer de novo para ver se o cara vai falar a mesma coisa. Evidentemente que não vai falar. Tá? Então, em regra, será reproduzida, exceto prova cautelar não antecipada e prova antecipada e não repetível. Valor probatório. Já expliquei para os senhores, só coloca assim, relativo. Valor probatório é relativo. Vírgula. Não servindo para fundamentar, é relativo, vírgula, não servindo para fundamentar condenação.
Aí o que o SESP já perguntou nesse tópico aqui, ó? Então vamos lá. Você tem inquérito e processo. Uma sentença ela vai chegar ou condena ou absolve. Tá certo? Já que a prescrição, em regra, não poderia, né? Se o Estado fosse rágio, ou vai condenar ou vai absolver. Aí o SESP perguntou se poderá o juiz utilizar prova do inquérito para absolver o réu. Entendeu? E provavelmente o examinador foi exatamente nesse tópico. Para aí, qual que é o valor probatório do inquérito policial? Ele é absoluto ou relativo? Relativo. Ele não faz prova cabal. Ele faz uma prova mais ou menos. Aí perguntou se o juiz pode utilizar a prova do inquérito para absolver. Verdadeiro. Para absolver pode. O que ele não pode é usar para condenar. Entendeu? O juiz pode utilizar a prova do inquérito policial para absolver o réu. Pode. Ok? Até porque, para o réu, vigora o princípio do indúbio pro réu, né? Muito bem. O colega falou o seguinte, ó, só tem prova cautelar, prova não repetível e prova antecipada. Por exemplo, qual é uma prova cautelar? Uma busca. Teve uma busca e apreensão na casa do sujeito, encontrou o computador e no HD tinha ali a comunicação do PRF com o gerente da madeireira e o PRF pedindo vantagem devida. Essa busca e apreensão foi feita durante o inquérito. É uma prova cautelar. Senhores, não vai fazer nova busca. E a pergunta dele é isso. E se tiver só isso, pode condenar? Pode condenar, desde que tenha contraditório. Desde que aqui forme o contraditório. Ô, policial, o que você tem a dizer sobre essa busca? Sobre esses computadores? Ah, não, vou justificar. Esse aqui, não, apesar de ter saído do meu computador, saído do meu e-mail, não fui eu. Como que não foi você? Sei lá, deve ter sido minha alma. Como é que você vai punir minha alma? O policial vai inventar alguma coisa. Não, o policial vai dizer não. Eu tinha um colega aqui, que inclusive é um PRF que morreu. E o senhor sabe que morreu, não tem mais como perguntar para ele. O PRF que morreu ano passado, veio fazer uma visita aqui e falou, amigo, posso usar seu e-mail? Pode. E eu não sabia o que ele fez. Provavelmente foi ele. Você vai jogar para a conta dele, não é isso? Ou seja, já fez o contraditório. Seu juiz vai convencer, meu irmão. Então, pode sim, desde que seja assegurado o contraditório. Vou te dar um outro exemplo. Prova não repetível. O que é uma prova não repetível? Aquela que a fonte desapareceu. A testemunha aqui veio, uma testemunha veio e falou para o delegado que ela sabe que o PRF João da Silva solicitou dinheiro para o madeireiro Mané. Essa testemunha veio e falou. Essa testemunha chegou de forma abrupta ao final dela e ela morreu. Será quem matou? Né? Será que foi o PRF? Alguém matou essa testemunha. Ela morreu antes de ser ouvida. Quando chegou o gerente da madeireira, que o juiz perguntou, é verdade que o PRF fulano de tal solicitou vantagem para o senhor? Não. E agora, quem que vale mais? Essa prova não repetível ou esse contraditório do gerente? Você viu que chocou. Agora não pode condenar. Entendeu? Então, você fala assim, ó, pode usar uma prova cautelar não repetível e antecipada para condenar? Sim, desde que respeite o contraditório. Essa aqui, por exemplo, o sujeito que falou que viu o PRF solicitando vantagem e tiver uma prova contra o contraditório, vai derrubar esse aqui e não utiliza. Beleza? E a prova antecipada, essa presta mesmo, essa serve, porque a antecipada tem contraditório e ampla defesa. O que é a prova antecipada? Não tem processo ainda, o juiz verifica que a testemunha vai morrer, porque está com câncer. O juiz fala o seguinte, ó, vou fazer uma audiência aqui
e chama a testemunha para ser ouvido. No inquérito, chama um defensor, chama o Ministério Público, ouve a testemunha, manda juntar no inquérito, fica ali. Se virar processo, já está assegurado o contraditório, tá bom? Forma de instauração de inquérito, notícia crimes e delatio criminis. Senhores, agora nós estudaremos como é que se inicia um inquérito policial. Porque veja bem, olha só como é que o fato chega ao delegado. Você concorda comigo que o delegado pode ficar sabendo através da imprensa? O delegado pode ficar sabendo através dos jornais que aconteceu um crime. Tá certo? O delegado pode ficar sabendo através de alguém que foi lá fazer um BO. O delegado pode ficar sabendo através de uma denúncia anônima. O delegado pode ficar sabendo através de uma prisão em flagrante, porque o delegado está lá, daqui a pouco chega você da PRF com um sujeito preso aqui, delegado, ó, esse cara foi preso em flagrante. O delegado não ficou sabendo pela imprensa, não foi pela denúncia anônima, não foi a vítima que foi lá, porque sobretudo na droga a vítima é a coletividade. Ele ficou sabendo através de uma prisão em flagrante. Então são várias formas de instaurar inquérito policial. Se você pegar seu edital, esse tópico é um, esse aqui é outro. E eu juntei os dois, fica melhor para você entender. Tá? Primeira forma de instaurar inquérito policial, de ofício, tracinho, portaria. Senhores, primeira coisa que nós temos que ter em mente, como é que se inicia o inquérito policial? Você vai dizer assim, ó, depende do crime. Depende do crime. Por quê? Tem crime grave, tem crime médio, tem crime leve. Se nós formos pegarmos numa escala de leve, né, de gravidade, você tem uma calúnia, por exemplo. A calúnia nem média chega a ser. Entendeu? Uma injúria, uma difamação. Tá? Você pega uma ameaça. A ameaça não é a morte, mas ela pode gerar a morte. Então, vamos pegar que a ameaça já está aí no meio termo. Homicídio, roubo, já é um crime grave. Então, dependendo do crime, vai ser a forma de agir do Estado. E a primeira providência do Estado não é instaurar o inquérito? Então, assim, como é que se instaura o inquérito policial? Você fala, depende do crime. Depende da forma de agir do Estado. Por isso que fala em crime de ação penal pública, crime de ação penal privada, crime de ação penal pública incondicionada, crime de ação penal pública condicionada à representação, crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, crime de ação penal privada. Isso aqui, pessoal, indica a forma de agir do Estado. Uma calúnia entra aqui. Privada, não dá noção de particular? É algo privativo. Se eu caluniar você e o delegado ficar sabendo, o que interessa isso ao público? Interessa a você. Se você não autorizar, se você não provocar o delegado não pode abrir inquérito policial num crime de calúnia. É isso que nós vamos estudar. Então, vamos lá? De ofício. Como é que se instaura o inquérito policial? De ofício. Coloca aí, ó. Quando a autoridade policial tomar conhecimento do fato, quando a autoridade policial tomar conhecimento do fato através de suas atividades, quando a autoridade policial tomar conhecimento do fato através de suas atividades
rotineiras. Vírgula. Quando se tratar de crime, de ação penal pública incondicionada. Quando se tratar de crime de ação penal pública incondicionada. Nós já falamos dela quando falamos da oficiosidade. Senhores, olha aqui, ó. O sujeito é vítima de uma tentativa de homicídio. O delegado ficou sabendo, porque o jornal noticiou aí que numa festa, Piri-Parará, um cara atirou no outro, tal, só no jornal. O delegado instaurou inquérito policial. O delegado vai instaurar ou instaurou inquérito policial. Chega lá a vítima da tentativa de homicídio. Ô, delegado, foi uma brincadeira de mau gosto, tal, não quero que o senhor faça nada. E daí? O delegado vai fazer, mesmo sem a vontade da vítima, quando se tratar disso aqui, ó. Crime de ação penal pública incondicionada. Aqui, ó, é como se o interesse não fosse só da vítima, de toda a coletividade. Por isso que é incondicionado, ou seja, eu não preciso da sua condição, vítima. Eu não preciso da sua autorização. Aliás, não preciso nem da sua provocação. Ah, delegado, mas eu não fiz BO, eu não provoquei a delegacia, não tem problema. Basta o delegado ficar sabendo para ele agir de ofício. Beleza? Aí você vai colocar aí, ó. Isso aqui constitui uma notícia, você escreve notícia, criminis, porque aqui, ó, notícia, criminis. Direta. Notícia. Que tipo de notícia criminis ocorre quando o delegado instaura de ofício? Notícia criminis direta. Imediata. Ou espontânea. Imediata ou espontânea. Sabe por quê, pessoal? Porque, veja bem, se o delegado instaurou, eu falei para vocês, existem várias formas do delegado instaurar o inquérito. Ou quando a vítima procura, ou quando tem uma prisão em flagrante, ou porque alguém ligou, fez uma denúncia anônima. Existem várias formas. A primeira delas, o CPP, é como se fosse assim, ó. Como é que o fato, delegado, como é que você ficou sabendo, tá? Aqui está o delegado. Ô, delegado, como é que você ficou sabendo do fato? Teve alguém interessado que levou a você ou não? Faz essa pergunta. Teve alguém interessado? Por exemplo, quando a vítima vai fazer BO, ela, a vítima, levou para o delegado um fato. Essa é uma forma, só que nós não estamos falando dessa. Nós estamos falando que o seguinte, que a vítima não provocou, o delegado ficou sabendo, por acaso, por isso que você coloca suas atividades rotineiras. É rotina o delegado assistir ao jornal, é rotineira. Não foi a vítima que provocou. Então, olha aqui a linha direta. Ó. Notícia criminis direto. Não foi mediante alguém, mediante a vítima que o delegado ficou sabendo. Não. Por isso que é imediata. Entendeu ou não? Então, notícia criminis, direta, imediata ou espontânea, é aquela em que o delegado fica sabendo do fato sem a interferência do terceiro interessado. Ele ficou sabendo pela imprensa. A imprensa não é interessada na investigação, ela noticia ali para ver audiência, não é isso? Tá bom? O cara vem lá para você e fala assim, ó, analisa os itens seguintes sobre inquérito policial. A instauração de inquérito policial de ofício ocorre no caso de notícia criminis indireta. Falso. Notícia criminis direta. A instauração de inquérito policial de ofício ocorre no caso de notícia criminis mediata. Falso. Imediata. Ok? E lembrando aos senhores que
essa forma de instauração de inquérito policial de ofício, que é por conta própria, não pode ser em qualquer tipo de ação penal. Só ação penal pública incondicionada, tá? Requisição do juiz ou do MP. Requisição do juiz ou do MP. Coloca aí. Consiste em uma ordem para o delegado. Consiste em uma ordem para o delegado instaurar inquérito. Consiste em uma ordem para o delegado instaurar inquérito em crime de ação penal pública. Consiste em uma ordem para o delegado instaurar inquérito em crime de ação penal pública. Consiste em uma ordem para o delegado instaurar inquérito em crime de ação penal pública. Senhores, aqui, ó. Cuidado com esse nome, ó. Não é requerimento do juiz ou do MP. É requisição. E o que é requisição? Requisição é uma ordem. Ordem de quem? Do juiz, ordem do MP para quem? Para o delegado. Então fica assim, ó. O fato, né? Agora não é mais direto. Olha como acontece. O fato, ele chega primeiro no MP. Ele chega primeiro no promotor. Ele chega primeiro no juiz. Opa, mas para aí. Juiz não investiga. Promotor não instaura inquérito policial. E chegou lá no promotor que o agente do IBAMA solicitou vantagem de vida para não lavrar o auto de infração, crime federal. O que o promotor federal, que é o procurador da República, vai fazer? Ele pega isso aqui e manda para o delegado investigar. Aí, ó. Veja que não tem mais isso aqui, ó. Agora foi mediante o MP, mediante o juiz. Só que pode o delegado devolver, falar assim, eu não vou investigar. Não pode, porque é uma ordem, é isso mesmo, requisição é uma ordem. Por isso que o delegado está obrigado a investigar. Ainda que o delegado entenda ser descabida. O delegado acha que é descabida. Caiu no CESP já isso aqui, ó. Poderá a autoridade policial deixar de instaurar inquérito policial quando requisitado por MP, se achar descabida? Não pode, porque é uma ordem. Como assim? Você é delegado, você pega lá um procedimento administrativo fiscal. Sujeito que apresentou atestado falso de médico para a restituição de imposto de renda. A Receita Federal instaurou um PAF. Chamou o sujeito para justificar. Não justificou. O que a Receita Federal fez no final? Tomou os procedimentos para multar e mandou uma cópia lá para o Ministério Público Federal. A Procuradora da República, com preguiça de já instaurar em processo, vou mandar investigar. Ô, procuradora, mas já não está tudo provado que esse trem foi falso? Pode a procuradora falar assim que é descabida? Não pode. Porque mesmo sendo, na opinião dela, descabida, porque se trata de uma ordem. Tá bom? Agora você colocou que essa ordem é somente quando se tratar de crime de ação penal pública. A promotora ficou sabendo que a amiga dela, o amigo dela, sofreu uma injúria. Esse amigo não procurou o delegado para registrar BO? A promotora pode mandar o delegado? Não, porque agora não interessa ao público, não interessa à coletividade. Calúnia, difamação e injúria está aqui. Então, cuidado. Requisição somente em crime de ação penal pública. Opa, então você fala assim, então, Marcelo, se o delegado, se tiver na prova, poderá o delegado de polícia deixar de instaurar inquérito policial quando requisitado pelo MP em crime de ação penal privada? Ele pode? Pode. Porque aí a ordem é ilegal. Delegado, por ser uma requisição, uma ordem, ele tem que cumprir, salvo quando manifestamente
ilegal. Como é que eu vou marcar isso na prova? Vai ter que estar escrito lá. Se você verificar no seu exercício que a ordem é manifestamente ilegal, aí o delegado não é obrigado a cumprir. Agora, se for legal, agora o delegado achar que é descabido, você não tem que achar nada, delegado. Você só vai descumprir se a ordem for manifestamente ilegal, beleza? Aqui, por exemplo, é uma ordem ilegal se o promotor mandar o delegado instaurar inquérito num crime de ação penal privada, tá? Senhores, olha a diferença da notícia. Aqui, ó, é a notícia criminis. Porque o que é notícia criminis? É a forma de como o delegado conheceu o fato. Noticiar o crime, notícia criminis. Noticiar o crime, delatio criminis. Alguém delatou. Um terceiro que não é a vítima, vamos falar dele. Notícia criminis é a forma como o delegado ficou sabendo do fato. Opa, foi direto, imediato, espontâneo, ou alguém levou a ele? Se você verificar no exercício que alguém levou a ele, já não pode mais ser isso que você escreveu. Direto, imediato ou espontâneo. Então, aqui recebe o nome de notícia criminis. Se isso aqui foi direto, o que vai ser isso aqui? Indireto. Notícia criminis indireta. Por quê? Indiretamente, que o delegado ficou sabendo do fato, porque quem que ficou sabendo primeiro? O MP e o juiz. Ora, foi mediante o MP ou o juiz que o delegado ficou sabendo? Então é mediata. Isso aqui é imediata. O delegado, você está instaurando o inquérito policial porque você quer ou porque alguém mandou? Porque alguém mandou. Então, a notícia crime passa a ser provocada. Sobre o inquérito policial, analisa os itens seguintes, aí vai lá. A requisição do MP constitui notícia criminis imediata. Falso. Constitui notícia criminis mediata. A requisição do MP ou do juiz constitui notícia criminis espontânea. Falso. É provocada. Enxergou ou não? Tá? Terceira forma de instaurar inquérito policial. Terceira forma de instaurar inquérito policial é requerimento. Bota aqui 4. Requerimento do ofendido. Requerimento do ofendido. Requerimento do ofendido. 2 pontos, vamos lá? É a solicitação da vítima. É a solicitação da vítima para o delegado instaurar o IP. É a solicitação da vítima para o delegado instaurar o IP. É a solicitação da vítima para o delegado instaurar o IP. Ué, para aí. A dinâmica é o mesmo, mas a natureza é diferente. Requerimento, se eu tive a casa arrombada, vou lá no delegado fazer um BO, eu estou fazendo um requerimento. Esse meu requerimento está dando uma ordem para o delegado ou fazendo um pedido? Um pedido, por isso que ele chama-se solicitação. É um pedido de providências, que hoje se chama boletim de ocorrência. Mas o CPP desconhece esse boletim de ocorrência, ele fala em requerimento. Mas é o BO. Fui lá na delegacia fazer um BO. Para o Código de Processo Penal, para fins de exames de prova, você foi fazer um pedido, foi fazer um requerimento para o delegado instaurar o inquérito policial. Tá bom? Requisição não pode ser descumprido. Requisição não pode o delegado deixar de instaurar. Requerimento pode. Então, coloca aí. Ponto. Pode ser indeferido. Pode ser indeferido, vírgula. Cabendo recurso para o chefe de polícia,
pode ser indeferido, cabendo recurso para o chefe de polícia. Pode ser indeferido, cabendo recurso para o chefe de polícia. Senhores, lembra que eu falei que a natureza é diferente, mas a dinâmica é o mesmo. Qual a natureza jurídica da requisição? Ordem. Qual a natureza jurídica do requerimento? Solicitação, pedido. Por isso que ele pode ser acatado ou não. Vou lá, registro um BO, daqui 10 dias eu volto para saber o resultado do BO, o delegado falou assim, eu mandei arquivar. Eu falei, mas delegado, o que é isso? Aqui o despacho, toma uma cópia para você. Mas delegado, você não pode arquivar. Pode, porque o CPP fala que, tanto que o CPP coloca à disposição seu se você quiser recorrer. Então, pode ser sim indeferido. Agora, se for indeferido, cabe o quê? Recurso. Recurso para o MP falso, recurso para o juiz falso, recurso para não sei, recurso para o chefe de polícia. Sobre o inquérito policial, analisa os itens seguintes. Se a autoridade policial indeferir o requerimento da vítima para a instauração de inquérito policial, caberá recurso para o presidente da República. Falso. Recurso para o chefe de polícia. O CPP não fala em presidente. O CPP fala chefe de polícia. Caberá recurso para o Ministério Público. Falso. Cabe recurso para o chefe de polícia. Tá certo? Se você for lá, a delegada fez um BO, foi para o delegado de determinada delegacia da Polícia Federal. Ele indeferiu, ele tem o superintendente, que é o chefe de polícia ali daquela delegacia. Faz um recurso para o superintendente. Ok? Intervalo, né?